Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir inequação trigonométrica e resolver exercícios envolvendo inequações trigonométricas. Barbadinha. Então, uma inequação trigonométrica é uma sentença aberta. Sentença aberta significa que ela tem variável, expressa através de uma desigualdade envolvendo funções trigonométricas, cuja incógnita aparece no arco ou no ângulo das funções. Então, o que diferencia a inequação trigonométrica da equação trigonométrica é que aqui tem uma desigualdade, quer dizer, tem os sinais de maior, menor, maior igual, menor igual. E numa equação só tem o sinal de igual. Por exemplo, seno de x é maior que o meio, B, cosseno de x é menor ou igual a raiz de 2 sobre 2, o C, tangente de 2x é menor que 2, D, menos 1 meio, seno de x é maior que menos 1 meio e menor que zero. Isso aqui é uma dupla inequação. A gente começa a ler pelo termo do meio aqui, seno de x é maior que menos 1 meio e menor que zero. Então, tudo são inequações trigonométricas. Então, vamos logo lá fazer exercício, porque a gente resolve inequações trigonométricas, juntando aqui o nosso conhecimento sobre inequações, e o que a gente fez sobre equações trigonométricas também. Então, exercício 1, determine o conjunto de solução das seguintes inequações. Então, no A, seno do x é maior que raiz de 2 sobre 2, no intervalo 0 a 2π. Quer dizer, eu quero a solução dessa inequação na primeira volta, só de 0 a 2π. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar, eu quero saber quais são os arcos aqui, os ângulos aqui, cujo seno é maior que raiz quadrada de 2. Então, vamos pensar primeiro quando o seno é igual a raiz quadrada de 2. O arco que o seno é igual a raiz quadrada de 2, é o de 45 graus, o π sobre 4, e o 135 graus, que é o 3π sobre 4. Π sobre 4 e o 3π sobre 4, é onde o seno é igual à raiz quadrada de 2. Então, isso aqui vai limitar para nós. Então, fazendo o gráfico, vejo que eu tenho aqui o π sobre 4 e o 3π sobre 4. Ambos o seno aqui é raiz de 2 sobre 2. E eu quero, então, que o seno seja maior. Então, por isso que aqui no π sobre 4 e no 3π sobre 4 é uma bolinha aberta. Intervalo aberto, porque não pode ser igual ao π sobre 4 e 3π sobre 4. Sempre que é só maior ou só menor, vai ser aberto no ponto. Quando tiver o igual, é fechado. E eu quero que seja maior que a raiz de 2. Bom, de 0 até esse ponto aqui é raiz de 2. E maior que raiz de 2 é a partir desse ponto aqui. Então, nesse intervalo aqui, eu tenho os valores do seno maior que raiz de 2. E para esse intervalozinho aqui, são esses arcos todos que estão aqui, que estão entre π sobre 4 e 3π sobre 4. Logo, a solução vai ser x pertence aos reais, tal que x é maior que π sobre 4 e menor que 3π sobre 4. Barbadinha. Ou ainda a gente também pode aqui dar a resposta na forma de intervalo. Intervalo aberto de π sobre 4 a 3π sobre 4 aberto também, porque é só menor, não é igual. Então dá para dar de duas formas, na forma aqui de conjunto, aqui, e de inequação, ou na forma de intervalo. Letra B. 2 cosseno x menos 1 é menor ou igual a zero, no intervalo de 0 a 2π. Então, também na primeira volta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, que nem nas equações, isolar o cosseno aqui. Então, fica 2 cosseno x menor ou igual a 1 e cosseno do x menor ou igual a 1 meio. Então, eu quero arcos onde o cosseno desses arcos seja menor ou igual a 1 meio. Então, primeiro eu vou ver onde o arco onde o cosseno é igual a 1 meio. É o π sobre 3 e o 5π sobre 3. Ali o cosseno é igual a 1 meio. Então, π sobre 3 e o 5π sobre 3. Nesses dois pontos ele é 1 meio. Veja que agora é fechado nesses dois pontos porque pode ser igual. E o que eu quero? Eu quero que seja menor, menor que o meio. Veja, de 0 até aqui eu tenho 1 meio, e menor que o meio é tudo que vem à esquerda do meio.
Tá? Então, todos os arcos que projetando aqui vão cair nesses pontos aqui à esquerda do meio, tá? São arcos, né, que estão entre π sobre 3 e 5π sobre 3. Ó. Então, a solução é dada, tá, desde π sobre 3 até 5π sobre 3. Tá? Então, a solução x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a π sobre 3 e menor ou igual a 5π sobre 3. Tá? Barbadinho. Ou na forma de intervalo. Ó. Agora é intervalo fechado, ó, porque pode ser igual. Intervalo fechado de π sobre 3 a 5π sobre 3. Tá? Barbadinha. Tá? Letra C. Ó. 1 menos 2 seno de x é maior que zero, no intervalo de 0 a 2π. Então também vamos isolar aqui o seno de x, ó, vai ficar menos 2 seno de x maior que menos 1. Fazendo o transporte, vamos assim dizer. Vamos multiplicar por menos 1, eu tenho negativo aqui, vai ficar 2 seno de x menor que 1. Lembre que quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo, ou divide por um número negativo, a desigualdade troca de sinal. Ó. Era maior, ficou menor. Tá? Então, isolando o seno de x, vai ficar seno de x menor que 1/2. Então, eu tenho que ver quais são os arcos em cujo seno é menor que 1/2. Então, os arcos cujos senos são iguais a 1/2 são o π sobre 6 e o 5π sobre 6, o 30 graus e o 150 graus. Tá? Então, lá na circunferência, ó, tá o π sobre 6 e o 5π sobre 6. O seno aqui é 1/2. Ó, tá? Mas como é só menor, tá? Nesses pontos aqui extremos vai ser aberto. Tá? Então, todos esses arcos que vão de 5π sobre 6 aqui, ó, passam pelo 2π aqui e vai até π sobre 6, tá? Então aqui nós vamos ter que dividir em pedaços aqui, ó. Eu não posso dizer que é de 5π sobre 6 até π sobre 6, porque senão eu estou voltando aqui, ó. Eu tenho que passar por aqui, ó. Eu tenho que pegar arcos de 5π maiores que 5π sobre 6 aqui, ó, tá? Até o 2π, tá? E aqui eu tenho que pegar de 0 a π sobre 6. Então nós vamos, a solução vai ser escrita em duas partes, tá? Então, ó, x pertence aos reais, está aqui, ó, x é maior ou igual a 0 e menor que π sobre 6. Tá? Então, vai estar aqui, ó, de 0 a π sobre 6. Tá? Maior ou igual a 0, porque o 0 aqui serve, tá? Até o π sobre 6 aberto. Ou de 5π sobre 6 até o 2π. Ó, tá? Maior que 5π sobre 6, porque ali é aberto, e fechado no 2π. Tá? E vejo que menor que 1/2 é todos os valores que estão abaixo do 1/2 aqui. Ó. Por isso que envolve todo esse arco aqui. Tá? Todo o arco que possui todos os ângulos aqui, os arcos nesse intervalo. Tá? Ou na forma de intervalo aqui, ó, de 0 fechado a π sobre 6 aberto, que é o que diz aqui, ó, 0 fechado a π sobre 6 aberto, unido de 5π sobre 6 aberto a 2π fechado. Aqui a gente coloca separado, né? Porque os intervalos são disjuntos, a gente diz, não há uma sequência, tá? São intervalos separados. Tá? Barbadinha. Vamos à letra D. Ó. 2 seno de x mais 1 é menor ou igual a 0, no intervalo de 0 a 2π. Então, vamos isolar aqui o seno de x, fica 2 seno de x menor ou igual a menos 1, e seno de x menor ou igual a menos 1/2. Tá? Então, menor ou igual a menos 1/2. Então, vamos ver os arcos em que ele é igual a menos 1/2. São 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Tá? Então, 7π sobre 6 está aqui e 11π sobre 6 está aqui. E menos 1/2, né? Projetando aqui, tem o menos 1/2. E eu quero menor, né? Ou igual a menos 1/2, então é daqui para baixo. Ó. Esses valores aqui são menores que menos 1/2. E como é igual, é fechado nesses extremos. Tá? Então aqui vai dar um intervalo direto de 7π sobre 6 até 11π sobre 6. Ó. Tá? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 7π sobre 6 e menor ou igual a 11π sobre 6. Barbadinha. Ou na forma de intervalo, né? Fechado em 7π sobre 6 a 11π sobre 6 também fechado. Tá? Barbadinha. A letra E. Ó. Cosseno de x é maior que raiz de 3 sobre 2. Para o universo igual aos reais.
Bom, agora eu quero para os reais, tá? Então agora vai ficar fazendo volta, não é só até a primeira volta. Tá? Então agora nós vamos trabalhar com capi, aquele 2capi. Então o cosseno de x tem que ser maior que raiz de 3 sobre 2. Os arcos cujo cosseno são iguais a raiz de 3 sobre 2 são o π sobre 6, tá? E o 11π sobre 6. Ó. Tá? Então a circunferência está aqui, ó, tá? π sobre 6 e 11π sobre 6. Tá? E projetando a raiz de 3 sobre 2 é aqui, ó, nesse ponto. Tá? Mas quando eu quero que seja maior que a raiz de 3 sobre 2, ó, desse ponto até atingir o extremo aqui no 0 e no 2π aqui. Ó. Nesse intervalozinho aqui, tá? Eu tenho valores maiores que raiz de 3 sobre 2. E para as projeções caírem aqui nesse intervalo, os valores dos arcos têm que estar entre 11π sobre 6 até o π sobre 6 aqui. Ó. Então nós vamos separar em dois trechos, ó, de 0 a π sobre 6 e de 11π sobre 6 a 2π. Tá? Então vai ficar, ó, veja que no intervalo de 0 a 2π, tá? De 0 a 2π, que às vezes, se fosse só na primeira volta, seria x maior ou igual a 0 e menor que π sobre 6, ou x maior que 11π sobre 6 e menor ou igual a 2π. Aí eu estou separando em dois trechos, tá? De 0 a π sobre 6, ó, né, maior ou igual a 0, que aqui entra esse ponto, até o π sobre 6 aberto, por isso que é menor que π sobre 6. E aqui, maior que 11π sobre 6, ó, só maior que 11π sobre 6, até o 2π fechado. Isso se a solução é só na primeira volta. Agora, se eu tenho para o universo igual aos reais, a gente vai somar, né, mais 2capi. Tá? Então, eu vou ter x pertence aos reais, tal que. Tá? Então, eu somo aqui, ó, a cada extremo aqui desse intervalo, 2capi. Então, 0 mais 2capi fica 2capi, tá? E aqui π sobre 6 mais 2capi, ó, tá? Ou tá? Aqui o 11π mais 2capi, e ali o 2π mais 2capi. Eu somo 2capi para todos, quer dizer, eu vou ficar fazendo volta para todos. Tá? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like e o seu comentário. Divulga para os colegas nossos vídeos. Na próxima aula nós vamos dar continuidade na resolução de inequações trigonométricas.